Fala aí, rapaziada, final da data FIFA, foi-se a época onde a gente esperava para assistir a seleção. Agora a gente está na época onde a gente não vê a hora de acabar a data FIFA, não vê a hora de não ter mais seleção para a gente conseguir assistir o Brasileirão e outros campeonatos, principalmente aqui no Brasil, né? O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e principalmente hoje, para mim, foi mais especial porque a gente voltou já da data FIFA com a vitória do Tricolor sobre o Vascão, não aguentou, 3-0 para São Paulo, jogando fora de casa praticamente, né? Jogando no interior, em Campinas, no Brinco de Ouro, estádio ali do Guarani, venceu por 3-0 o Vasco, um Vasco que talvez tenha lidado com esse jogo como se fosse uma preparação para o jogo decisivo de sábado, né? Contra o Atlético Mineiro ali, valendo a final na Copa do Brasil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de compartilhar. E também não se esqueça daquilo que eu já tenho falado há um bom tempo aí nos últimos vídeos, do quadro que nós vamos ter aqui de entrevistas. O lado B está prontinho, tá no forno, já saindo, já para vocês fresquinho. Tô terminando a edição da entrevista com o jogador Lucão, que a gente vai falar um pouco do cenário japonês e ele vai contar a história dele melhor, uma história de superação muito legal. Então fique preparado aí que na semana que vem já sai já o lado B, beleza? Se inscreve aí, deixa o like, curte, comenta e compartilha. Espalhe para mais pessoas aí. E muito obrigado já por esses 1.400 inscritos, cada um de vocês que estão fazendo parte aqui do nosso canal. Vamos lá. São Paulo São Paulo aproveitou muito bem a data FIFA. Sobre fazer alguns treinamentos, a gente deu para perceber. Também serviu para desafogar um pouco aquela pressão que teve, né? Depois da derrota para o Cuiabá. Ainda com a recente eliminação nas Copas, e depois vem aquele burburinho, aquele surgimento de talvez uma crise, de uma insatisfação da parte da diretoria com o Zubeldia, do clube, talvez, os jogadores insatisfeitos, e tudo isso daí vai virando uma bola de neve que chega um momento onde é necessário uma pausa, e a data FIFA veio exatamente para dar essa pausa, trazer essa trégua e um tempo hábil ali para o técnico conseguir preparar a equipe. E a gente viu o resultado hoje, também teve a recuperação do Ferreirinha, e a gente viu hoje o Ferreirinha voltando. Então o São Paulo ele entrou ali em campo com algumas modificações, não pôde usar o Ferrarese e o próprio Bobadilla, que estavam voltando da data FIFA, tinha ali o Arboleda suspenso, e também acabou contando com a suspensão de última hora ali do Alan Franco. Então por isso a zaga titular do São Paulo foi totalmente reserva, que foi o Sabino e o Tressoldi, né? Ele que havia participado, acho que de 2 ou 3 jogos ali, 3 ou 4 partidas mais ou menos assim. Eu acho que contra o Cruzeiro ele foi titular, contra o Cuiabá e agora contra o Vasco também titular. Mas mesmo assim o São Paulo jogou muito bem, teve modificações na lateral direita, o Igor Vinícius assumiu, o Marco Antônio veio para o lugar do Bobadilla, fazendo dupla de meio-campistas ali com o Luiz Gustavo, e no ataque, um ataque mais móvel, um ataque mais dinâmico com o Eric, Luciano e Lucas do lado esquerdo, e Caleri como centroavante. E do outro lado também nós tivemos um Vasco praticamente titular. Eu imaginei que o Vasco pouparia, mas também entendo um pouco ali o motivo do Vasco ter colocado ali os seus jogadores titulares. Teve um tempo de descanso e também para talvez planejar ou tentar treinar alguma estratégia que eles tenham colocado em prática nos treinamentos ali para conseguir surpreender o Atlético Mineiro no jogo de volta. Ali tem o Payet e o Coutinho jogando juntos, algo que não deu certo, a gente viu, e eu vou dizer o porquê. Porque o Vasco ficou um time muito pesado. Mesmo que tenha ali um Emerson Rodrigues ali tentando talvez dar ali uma velocidade, trazer uma velocidade ali no meio de campo, mas o Payet e o Coutinho, quando o Vasco tem a bola, é excelente. São dois caras que são técnicos, habilidosos, que conseguem trabalhar, fazer a jogada trabalhada, conseguem jogarem juntos, se aproximando, um perto do outro, um buscando o outro, para
criar triangulações e também assim criar espaços para que eles pudessem fazer alguma enfiada de bola, algum passe mais longo, mas quando perde a bola, o Vasco fica muito, como que fala, não sensível, mas fica muito fragilizado na hora da recomposição, porque os dois são muito pesados. Teve algum momento que o próprio Sabino acabava enfrentando eles ali, passando das linhas de marcação deles, eles não conseguiam acompanhar para pegar, então o zagueiro do São Paulo aumentava o fator numérico no campo de defesa do Vasco, aumentava ali a quantidade de jogadores atacando o Vasco, porque esses dois não conseguiam fazer a recomposição. O Vasco foi bem até os primeiros 10, 15 minutos, conseguiu ali criar algumas coisas, o Pitão tentando fazer o cruzamento pro Verratti. Praticamente, algumas oportunidades que eles tiveram foi sempre essa, tentando usar uma das melhores se não a melhor especialidade do Verratti, que é o cabeceio, o jogo aéreo, que ele vai muito bem, ele consegue posicionar o corpo, ele tem noção muito bem do tempo de bola, ele consegue fazer antecipação quando precisa, ou então ele consegue usar o corpo do adversário para ajudar na sua impulsão e tudo mais. Mas ali, em um momento em que o Vasco estava dominando, o São Paulo sai em contra-ataque com o Luciano e um chute de fora da área, um vacilo, uma falha do Léo Jardim, que não tem por costume falhar, acabou falhando ali e a bola passou por debaixo das suas pernas, 1-0 pro São Paulo, trazendo mais tranquilidade, e a partir desse momento o São Paulo passou a dominar o jogo. O Vasco sentiu o gol, sentiu um pouquinho ali tudo, não conseguiu mais contra-atacar, ou até mesmo não conseguiu mais ter tanta posse de bola. O São Paulo atacando, pressionando, conseguiu trazer pressão, conseguiu usar demais o lado direito com o Eric, com o Igor Vinícius ali muito bem. Então, aí o Luciano se aproximando, às vezes o Lucas invertia, mas o lado direito hoje do São Paulo foi o lado que mais funcionou no primeiro tempo, e também no segundo tempo também ajudou bastante, conseguiram ali criar boas jogadas, boas oportunidades, e depois o São Paulo vai para o intervalo 1-0 e depois volta já no segundo tempo, no início já acaba para mim matando o jogo, numa jogada de escanteio pro Vasco, e a bola sobra na área lá, fica naquele bate-volta, o Luciano de cabeça ajeita pro Lucas, que o Lucas, a gente sabe, quando ele tem velocidade, ele tem espaço para correr, ele é muito habilidoso e muito forte, tem explosão muito forte, ele acaba fazendo isso correndo o campo praticamente de defesa, metade do campo de defesa do São Paulo e o campo de ataque inteiro do Vasco, ele sai arrastando ali, a defesa não consegue interceptar, e de esquerda, um chute cruzado, ele acaba vencendo ali o forte goleiro Léo Jardim, mais uma vez não conseguiu defender, e ali abre 2-0 pro São Paulo, e a partir daí foi só deu São Paulo. O Vasco não conseguiu mais criar, o Vasco não conseguia mais ter posse de bola, o Vasco ele não conseguia contra-atacar também, sentiu demais, a estratégia hoje do Vasco não funcionou, aí depois eles tentaram substituir, mas ali já é mais visando poupar fisicamente os seus jogadores para que eles pudessem se entregar 100% no jogo de sábado ali contra o Atlético Mineiro, porque esse é o jogo da temporada do Vasco, a ter a oportunidade de chegar a uma final da Copa do Brasil, e pro Vasco chegar é um sinônimo de vitória, de tantas dificuldades que passou durante todos esses anos, chegar numa final e ter chance possíveis, reais, de vencer e ser campeão, um prêmio para a torcida do Vasco, que tem abraçado a equipe em momentos difíceis, que tem conseguido, pode muito bem ser como o São Paulo no ano passado, conquistou o título inédito, dessa vez o Vasco também pode fazer dar certo, é o azarão, e pode, numa uma ou duas bolas perdidas ali do vacilo do Atlético Mineiro, fazer o resultado e depois na final conseguir também. Mas o mais importante é que o São Paulo sai com uma vitória. Depois o Lucas acaba fazendo mais um gol numa cobrança de escanteio do Wellington Rato. O Lucas se antecipa, salta mais alto que todo mundo, cabeceia tirando do Léo Jardim. 2 gols do Lucas, 3-0 placar final. Tranquilidade para o São Paulo, tranquilidade para o Zubeldia, tranquilidade para a comissão técnica, tranquilidade para todo mundo, e a pressão que estava se criando, os burburinhos vai sumindo com o tempo, e é necessário essa vitória porque o São Paulo almeja ficar entre os G4 ali, G5, para conseguir uma vaga direta para a Copa Libertadores ano que vem. Então deu São Paulo, venceu, por pouco não descontou o placar de 4 que sofreu lá
em São Januário contra o Vasco no primeiro turno, perdendo por 4-1. Teve oportunidades, poderia se acelerar assim, um pouquinho mais, fazer 4-1, 4-0, até mesmo 5, mas acredito que ali depois o São Paulo já tirou o pé, já mais como é que fala, começou a substituir, colocar jogadores, colocar ali fazer mudanças, entra o Galopo, que não vinha sendo muito aproveitado, o Santilongo, Ferreirinha reestreia depois da sua lesão, né, volta depois da lesão que ficou um bom tempo parado, aí tem agora o processo de pegar ritmo de jogo, mas fora isso, nada do normal, vitória do São Paulo, bela vitória do São Paulo, e eu fico por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, valeu e é nóis.